Foucault, a inexistência do sujeito do conhecimento. Toda cognição é apenas uma projeção da cultura, sobretudo quando se referir às ciências do espírito. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Ao estudar o pensamento de Dirley, em comparação à epistemologia de Foucault, a morfologia do sujeito, como objeto cognitivo, o que posso declarar? A inexistência da cognição, associada à metodologia dedutiva, à lógica formal aristotélica. Toda forma de saber é apenas indutiva, como formulação empírica. As ciências da natureza. Uma reflexão de Edgar Dias de Vasconcelos. O saber do espírito é apenas ideologização, seja qual for a mediação da análise. A teoria hermenêutica, Dirley critica o conceito do objeto como método, ao que se refere especificamente como ciências humanas. A hermenêutica tem o sujeito como objeto do conhecimento. Ao estudar o objeto, o próprio sujeito transforma-se em objeto, motivo pelo qual ambos vêm da mesma produção cultural, as ciências do espírito, apenas uma projeção. Desse modo, a dificuldade do conhecimento ao hermeneuticizar o conhecimento necessariamente terá que escolher uma epistemologia, seja qual for o seu fundamento. Se o sujeito for marxista ou cartesiano, aristotélico, tomista, até mesmo hegeliano ou kantiano, o cartesianismo como instrumento, o resultado da análise terá certa compreensão, seja liberal ou neoliberal. O entendimento será outro, desse modo consecutivamente, sendo assim toda a compreensão do objeto apenas produção de ideologias, e não o conhecimento dos fatos fenomenológicos. É o que acontece com a exegese do direito, com a sociologia, a psicologia, história, arte, qualquer outra ciência. Quando o sujeito cognitivo for do espírito, a filosofia como objeto do fundamento, do mesmo modo ao campo epistemológico, ao que se refere ao método da interpretação. Com efeito, não existem sujeitos, devido à ausência da cognição. A linguagem que representa a fala. Existem apenas as proposições e não as análises propositivas. Só é possível o conhecimento quando o sujeito não pertencer à história, especificamente a relação distinta entre objeto e sujeito no campo empírico. Para Foucault, na ausência epistemológica do sujeito, influenciado por Nietzsche, a impossibilidade da objetividade, conhecimento aproximado
em Bachelard, relativo em Einstein, incerto em Heisenberg, inexistente em Foucault, ideologizado, parcializado e tendencioso para ediar. Com efeito, conhecer é exatamente não saber. A impossibilidade de conhecer o fenômeno, apenas a realização projetiva ideológica da epistemologização do sujeito como objeto cultural. Para Foucault, conhecer é revelar pressuposições inconfessáveis. Concordo plenamente. Em referência ao mundo das ideologias, em concordância às práticas cognitivas, no uso dos sujeitos da cognição, a respeito do jogo do poder, objetivando a dominação. Portanto, a epistemologia é um objeto, em parte, mercadológico, no uso de supostos saberes científicos em relação às ciências do espírito, em defesa das formas irracionais contemporâneas. Michel Foucault, significando desse modo as práticas de motivação no abuso calculista da lógica de opinião comum aos entendimentos supostamente científicos, produzindo mecanismos de memórias, objetivando a manipulação dos saberes dedutivos. Exatamente por esses motivos, os saberes do espírito são apenas representações ideológicas. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.